Ah, como que é bom ter internet à vontade. Tem um lugar com luz também, né? Pois é, eu tô cuidando aqui da casa de um Henri aqui. E aqui tem até geladeira. Consegui até comprar essa semana uma cervejinha pra tomar, né? Fazia muito tempo que eu não tomava uma cervejinha, né? Fazia meses, né? Eu tomo tão pouquinho que não faz nem diferença. Que mais, né? É bom demais, né? A gente tá bem equipado para trabalhar, né? Até conseguir descansar um pouquinho essa semana também. Eu gosto de assistir desenho, gosto de assistir filme, né? Eu falei assim, vou aproveitar essa semana, essa primeira semana que o Henri deixou eu ficar na casa dele, né? E aqui tem internet, para poder gravar, né? E para poder descansar também, né? Cuidar um pouquinho, né, de mim, né? Aqui é um pouquinho mais confortável. E lá na casinha que eu tô lá tá um pouquinho complicadinho ainda, né? E é isso. Aqui também tem como lavar a roupa um pouquinho mais fácil. As coisas vão melhorar, com o tempo vai melhorar. Bora dar continuidade? Gênesis 43, Bereshit. E a fome estava severa na terra, e sucedeu que, quando eles tinham consumido o trigo que tinham trazido do Egito, o pai lhe disse: Ide novamente, nós compre um pouco mais de alimento. Né? E Judá falou-lhe, dizendo: O homem nos advertiu solenemente, dizendo: Vós não vereis a minha face, exceto que vosso irmão esteja convosco. O irmão mais novo, né, Benjamim, ou Beniamim, né, filho das águas. É Ben-Oni o nome dele, né? Ben-Oni significa filho da minha dor, né? Filho das minhas dores, né? Mas Israel colocou o nome do filho dele, ao invés de ser o nome que a esposa tinha sugerido, de Benjamim, né? Beniamim. Filho da separação também pode significar Beniamim. Mas Ben-Oni é filho das dores. Porque no parto ela sentiu muita dor. Exceto que vosso irmão esteja convosco. Se tu enviar nossos irmãos conosco, se tu enviar nosso irmão conosco, nós desceremos e compraremos comida. Mas se tu não enviares, nós não desceremos. Pois o homem dirá a nós: Vós não vereis a minha face, exceto que o vosso irmão esteja convosco. Israel disse-lhes: Por que tu fizeste tão mal para comigo, a ponto de falar para o homem que vós tendes outro irmão? Então eles disseram: Um homem nos perguntou persistentemente sobre nosso pai, sobre o nosso estado e sobre nossa família, dizendo: Por acaso vosso pai está vivo? Vós tendes outro irmão? E nós respondemos, de acordo com estas palavras: Como nós poderíamos saber que ele iria dizer: Trazei o vosso irmão? E Arudá disse-lhe a Israel, seu pai: Deixe-me o rapaz vir comigo. E nós levantaremos e partiremos, assim poderemos viver e não morrer. Tu e nós, e também os nossos filhos. Eu serei a segurança para ele, e de minha mão deverás tu requerer. Se eu não trouxer para você, e puser novamente diante de ti, então me deixe carregar essa culpa, Leolã Vaed. E seu pai, Israel, disse-lhe: Se tiver que ser agora, façam isso. Levem das melhores frutas da terra em seus recipientes e leve abaixo os presentes ao homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel e temperos de mirra e nozes de amêndoa. Levem para a prata em dobro em vossas mãos
e também a prata que foi trazida novamente da boca do saco. Leve novamente em vossas mãos. Por acaso poderia ter sido um engano. E também leve o vosso irmão. Levantem-se e vão novamente ao homem. El Shaddai vos dará piedade diante desse homem. Portanto, ele poderá deixar ir embora vosso irmão, vosso outro irmão Benjamim. Se eu for para ser despojado de meus filhos, eu serei desfiliado. E os homens tornaram os presentes e pegaram a prata em dobro em suas mãos. E Benjamim e se levantaram e seguiram e desceram para Mitzrai. E ficaram diante de Yahusef. Desceram para Mitzrai, né? Desceram para o Egito. De novo, desceu para o Egito, né? Esse termo, né? Norte, sul, leste, oeste. Né? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Mas tem uns caras que falam que a Terra é plana, né? Ah, Harry, você acredita em Terra plana? Meu irmão, não acredito em Terra plana, em Terra redonda, não acredito em nada disso. E por quê? Porque não é isso que a Bíblia fala. Tá? Desculpa aí, mas não é. Né? Então, tipo assim, tem o Oriente, tem o Ocidente, leste, oeste. Né? Aqui tá falando aqui isso daqui o tempo todo. Né? Ah, só existe dois polos, o polo sul e o polo norte. Né? O centro e o... Cara, se vocês soubessem o tanto de besteira que vocês estão falando, meu irmão. A Terra é plana, é redonda, é quadrada, Vocês estão preocupados com coisa besta, discutindo com coisa besta aí, cara. Eu vou te falar, porque de acordo com o que está escrito nas escrituras, o dia que os homens souberem como que são os fundamentos da terra, Israel deixará de existir. Isso aqui tá uma profecia aqui que fala isso daí. E você está tentando adivinhar como é que é o formato da terra. Né? O dia que isso acontecer, de você conseguir descobrir, que é quase impossível, tá? Israel vai deixar de existir. Então é bom que você não fique sabendo. Eu, pelo menos, prefiro que você não fique sabendo. Né? E eu também prefiro não saber. Mas assim, o dia que eu chegar no Chamaim, você acha que eu não vou perguntar? Né? Como que é o formato da Terra? Espera, meu irmão. Não fica bitolado com esse negócio aí, não. Ah, estamos sendo enganados. Ah, que isso, aquilo. Ah, mentiram pra gente o tempo todo. Você fica nessas teorias de conspiração o dia inteiro? Como é que ele sabia que o Egito era para baixo? Eles desceram para Mitzray. Né? E tem umas passagens aí que falam sobre norte, sul, leste, oeste. Mas lá fala que tal do domo, né? Da cúpula, né? Tem as passagens que falam da cúpula. Meu irmão, você está errando tudo que você está falando. Desculpa falar, mas essa que é a verdade, tá? Não tem como saber, guerreiro. Né? Ah, mas teve um míssil que acertou lá no domo, que não sei o que lá. Quando os caras vão pro espaço, é desse jeito, desse jeito, desse jeito. A câmera que eles filmam lá tem um foco redondo. Meu irmão, esquece essas paranauê aí, cara. Né? Você tá tentando usar a Bíblia, você tá distorcendo o que tá escrito na Bíblia, né? Você tá fazendo que nem o pessoal dentro das igrejas faz. Né? Distorcendo o que tá escrito na Bíblia para compactuar com as suas ideias malucas. Você tá entendendo? Ah, porque a IA falou que a Terra é plana. Ah, por causa dos aviões que percorrem o céu, né? A Terra é desse jeito. Né? Vocês já assistiram... Eu vou tentar dar um feedback aqui para vocês aqui. Eu não acredito nem que é plana, nem que é redonda, tá?
Mas tem muito bitolado aí que a gente de vez em quando precisa dar uma situada nele. Você já assistiu aquele teste da Tsar Bomba? Já? Pois é. Foi 65 megatons, né? Megatons, não é quilotons, não, é megatons, tá? Megatonelada. Né? Um pouquinho a mais, né? Um pouquinho mais de tonelada aí, né? Meu irmão, se a gente tivesse um domo mesmo, que vocês falam aí, tá? Você já colocou uma bombinha track debaixo de uma panelinha de alumínio, tá? Aquele teste nuclear lá, que os caras fizeram, que filmaram, que tem filmado, que tem na internet, se fosse um domo mesmo, todo mundo no planeta inteiro tinha morrido. Por quê? Porque não ia ter, a onda de choque ia matar todo mundo, guerreiro. E esse domo ia subir. Você tá entendendo? O cogumelo daquele negócio lá foi 60 km de altura, guerreiro. A onda de choque dela deu 7 voltas na Terra, pelo que o pessoal fala. Né? E tipo assim, mas não aconteceu a onda de choque, né? Mas só do cogumelo ter sido chegado a 60 km, aquele negócio ia bater lá em cima, lá ia começar a precipitar. Já ouviu falar de precipitação radioativa? Se fosse um domo, não ia ter pra onde escapar. Tá? A precipitação radioativa ia bater lá em cima, lá ia cair todo mundo, guerreiro. Né? Ia ter vestígio desse negócio em todos os países do mundo todo. E não tem porquê. Já parou para pensar nisso? Né? Então, assim, ó, desculpa não compactuar com as maluquices do pessoal aí, porque assim, ó, na Bíblia fala que não tem como saber como que são os fundamentos da Terra. Então você está chutando à toa, né? E você está achando que você está falando a verdade para os outros. Não, meu irmão, desculpa, você tá chutando. Porque o dia que as pessoas souberem como são os fundamentos da Terra, Israel vai deixar de existir. Tá? Bom, então vamos lá, vamos continuar. E os homens tomaram todos aqueles presentes e pegaram a prata em dobro em sua mão. E Benjamim levantaram-se, seguiram e desceram para o Egito, para o Mitzraim, e ficaram diante de Yahussef. Quando Yahussef viu Benjamim, ele lhe disse ao encarregado de sua casa: leve estes homens para casa, e mate uma caça e prepare, pois estes homens cearão comigo ao meio-dia. Parece que não está escrito caça, parece que está escrito um animal caixer aqui, tá? Eu não. Bom, não tem necessidade de ouvir isso agora, mas se você quiser entrar na internet, parece que está escrito ovelha ou viado, uma coisa assim, tá? Aí eu acho que traduziram errado aqui, tá? Na hora de fazer. Tem que dar uma conferidinha. Eu estou lendo essa escritura aqui, mas eu não tenho certeza. Parece que nas outras escrituras está escrito um animal caixa, tá? O encarregado fez conforme Yahussef pediu e levou os homens para a casa de Yahussef. E os homens estavam com temor, porque eles foram trazidos para a casa de Yahussef, e disseram: por causa da prata que retornou em nossos sacos na primeira vez, fomos trazidos. Portanto, ele pode buscar a ocasião contra nós, e cair sobre nós, e nos levar e confiscar os nossos jumentos. E eles se aproximaram do mordão da casa de Yahussef, e eles lhe confessaram à porta da casa, e disseram: ó excelência, nós realmente descemos a primeira vez para comprar comida, e sucedeu que, quando nós chegamos na estalagem e abrimos nossos sacos, então a prata de cada um estava na boca do saco. E a nossa prata, por peso completo, nós os trouxemos novamente em nossas mãos. E ainda nós trouxemos outra prata em nossas mãos para comprar comida novamente. Nós não sabemos quem colocou a prata em nossos sacos. Né? Eles exagiram justamente, né? Eles estavam querendo devolver o que eles tinham comprado, né?
E ele disse-lhes, né, o mordomo da casa: A Shalom esteja convosco. Não tenham vosso Elohim, não temam vosso Elohim, e o Elohim de vosso pai. Ele lhe deu o tesouro em vossos sacos. Eu consegui a vossa prata. E ele tirou Shimeão para fora até eles. Né? Ele trouxe Shimeão de volta da prisão, né, até a casa de Yehossef. E o homem trouxe aos homens para ele da casa de Yehossef. Lhe deu água e eles lavaram vossos pés. E ele lhe deu os seus jumentos a forragem, né? Ele alimentou os animais dos irmãos de Yehossef. E quando Yehossef chegou na sua casa, eles trouxeram um presente que estavam em suas mãos deles na casa. E se prostraram diante da terra perante ele. E eles lhe perguntou acerca do bem-estar deles. E ele disse: Vosso pai está bem? E o ancião de quem vós falastes, eles ainda está vivo? E eles responderam: Teu servo, nosso pai, está bem e com saúde, e ele ainda está vivo. E eles curvaram a sua cabeça e fizeram uma homenagem. E ele levantou seus olhos e viu o seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, sobre quem vós falastes-me? E eles disseram: Elohim te dê favor merecido, meu filho, né? Ou te dê graça. Olha a graça aqui, ó. Mas o pessoal na igreja fala que a graça está escrito só no Novo Testamento, né? Está escrito aqui, ó. E Yehossef abençoou Benjamim, né? O filho das águas. E disse assim: Que Elohim te dê graça, meu filho, né? Eu te dê favor merecido. Que Elohim te dê graça, te dê favor merecido. Está escrito mais graça no Antigo Testamento do que no Novo. Tá entendendo? E esses caras aqui são da ordem de quem? De Melquisedeque. E você é da ordem de Melquisedeque. E eles seguem o quê? Os mandamentos. Não rouba nada de ninguém, que nem você tá vendo aqui, ó. Não pode roubar, né? E também não pode vender os irmãos. Putz, grilo. Ai, ai. E Elohim te deu favor imerecido, meu filho. E Yehossef se apressou, pois as suas entranhas tinham ficado comovidas por causa de seu irmão. E ele buscou lamentar em algum lugar. E ele entrou em seu quarto e chorou ali. O cara estava emocionado de ver o irmãozinho dele mais novo, né? Fazia tantos anos que ele não via. Talvez de todos os irmãos dele, ele pensou assim: esse daí eu tenho certeza que presta. Por quê? Porque ele não estava no meio daquela arapuca lá que fizeram para mim, né, no passado. Né? Mas Yehossef, ele não desistiu de continuar com o plano dele do quê? De testar os irmãos dele. Né? Então, meu irmão, você pode perdoar, mas o que adianta você perdoar se a pessoa não se arrependeu? Não adianta nada. Né? Muitas vezes as pessoas se esforçam para perdoar. Se esforçam até excessivamente, cara. Né? Fazendo das tripas o coração para perdoar. E é duro para perdoar. Não é fácil. Né? Mas antes de você dar o perdão para alguém, a pessoa precisa pedir pelo menos desculpa. Ou se arrepender. Porque senão o significado disso não vale de nada. Ó, eu errei contra você. Você lembra que Judá falou, ó, eu errei, eu pequei contra Elohim. Né? Ela é mais justa do que eu. Né? Ele estava falando da nora dele, Tamar. Né? Que ela tinha agido certo e ele tinha agido errado. Né? Quando não deu seu filho selar para ela. Né? Então o cara se arrependeu. Eu pequei. Ele assumiu o erro. Ele assumiu que ele estava errado. Se você não fizer isso, meu irmão, não adianta nada. Você tem que ter temor e tremor diante de algo. Seu coração tem que estar o quê? Quando você vê que você fez alguma coisa de errado, né? Não é chegar lá e fazer uma oferta, não. Ou fazer jejum e oração. Você tem que o quê, cara?
Pedir desculpa. O mínimo que você pode fazer. Assumir o seu erro. A sua falha. Né? Fazer errado todo mundo faz, meu irmão. Eu faço, você faz. O irmão ali da esquina faz, o outro irmão da esquina faz. Seu pai faz. Seu avô faz. Seu tio faz. Sua tia faz. Todo mundo faz, cara. Saber errado a gente já sabe fazer. A gente fez a vida toda. O duro é fazer o certo. E assumir a consequência disso. Né? E tentar fazer o que? A partir de agora. Tentar corrigir, não fazer mais errado. Arrependei-vos, arrependei-vos. Retornem. Retornem dos caminhos errados que vocês estão. Entende? João Batista ensinava isso. Arrependei-vos, né? O batismo nas águas não é uma questão de arrependimento, se limpar dos seus pecados e coisas do tipo. Eu batizo nas águas, mas virá aquele que batizará com fogo com o Espírito Santo. Arrependei-vos, arrependei-vos. Né? Depois o Machia veio também. Arrependei-vos, arrependei-vos. Arrependei-vos de quê, cara? Sendo que o Machia não tinha começado o ministério dele ainda, não tinha ensinado nada pra ninguém. Ele estava falando do quê? Ele estava falando do quê? Estava falando da Torá, é óbvio. Dos pecados, das violações do quê? Da Torá. Né? Os caras aqui violaram a Torá, pecaram contra o irmão dele. Na Torá fala sobre isso. Não pode derramar o sangue do próprio irmão. Não pode fazer mal para o próprio irmão. Não pode ficar com maldade o tempo todo. Até os seus inimigos você tem que ter respeito. Se até com os seus inimigos você tem que ter respeito, meu irmão. Imagina com o seu próprio sangue. Você está entendendo? Mas isso não significa que você tem que dar uma de vacilão. Não é uma de bobo. Né? A pessoa tá te zoando o plantão ali o tempo todo ali, você vai ficar que nem um besta ali, né? Não é assim que funciona, não. Tá? Você testa para ver se a pessoa tá arrependida mesmo de verdade, que nem o Rousseff tá fazendo aqui, ó. Esse cara aqui representa quem? O próprio Machia. Ele tá testando quem? Os irmãos dele, para ver se tá arrependido mesmo de verdade. Do mesmo jeito também, o Machia, né, vai testar quem? Você o tempo todo. Né, quando você for começar a fazer techuvá, para ver se você está arrependido de verdade. E aí, se você fica violando a Torá, será que você está arrependido mesmo? Ele vai pensar. Se eu estou arrependido mesmo de verdade, será que eu vou ficar violando a Torá o tempo todo? Eu tenho que tentar demonstrar. Com quem? Com atitude. Você tem que tentar ser, meu irmão, e não ter. Né? E a Rousseff aqui era rico, ó, riquíssimo. Abraham era riquíssimo. Você vai ver no Novo Testamento que fala o quê? Né? Que é mais fácil o quê? Um rico, uma corda passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Em algumas traduções está escrito assim, mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. A palavra corda e a palavra camelo é a mesma em hebraico, tá? Então, você já entendeu já, né? Então, o pessoal fala assim, mas lá em Israel tem um buraco do camelo e tal, passando por... Tem um monte de coisa aí que o pessoal fala, mas nem tudo que eles falam é verdade. Então, você toma cuidado, né? É o buraco do camelo que eles falam. É corda a tradução, guerreiro. Né? É que nem a palavra corvo e árabe é a mesma palavra. Né? Oreb. Né? Tá? A palavra corda e camelo é calab, eu acho que, se não me engano, não falei a memória.
E a Rousseff se apressou, pois suas entranhas se tinham comovido por causa de seu irmão. Ele buscou lamentar em algum lugar, e ele entrou em seu quarto e chorou ali. E ele lavou a sua face, e saiu e se conteve, e disse: sirva a comida. E eles puseram a mesa para eles à parte, e para eles também à parte, e para os egípcios à parte, porque os egípcios não comiam pão com os hebreus. Você conhece uns egípcios aí que não comem pão com o israelita? Né? Você conhece, quando fala egípcio, você pensa assim, as nações não comem pão com os hebreus, com os israelitas. Você conhece algumas pessoas que não gostam de judeu, não gostam de comer pão com a gente? Não gostam de sentar na mesma mesa que a gente? Né? Mas esses irmãos aqui, ó, pela primeira vez em muito tempo, estão sentando na mesma mesa sem fazer o quê? Sem brigar, guerreiro. Você lembra que o apóstolo Tiago falou lá com relação à mesa? Que é para vocês sentar na mesma mesa sem brigar? Agora você imagina você chegar lá no nosso irmãozinho judeu lá, que tenta seguir a Torá, mas não segue porcaria nenhuma, segue um monte de outras coisas, né? Talmud, Cabala, Zohar. Mas ele tenta pelo menos seguir alguns mandamentos, né? Por exemplo, né? Levíticos 11. Imagina se você chegar lá na mesa do nosso irmãozinho judeu e levar um pedacinho de carne de porco. Você acha que esse cara vai deixar você comer com ele? Não. Tá? Então você tem que ter no mínimo bom senso. Né? Por quê? Porque ele é israelita. Ou senão, você vai comemorar o Natal. Comendo o quê? Com carne de porco, que é o aniversário de quem? Paganizado, mas é aniversário. Do nascimento do Mashiach. Ele é judeu! Você vai comer carne de porco no aniversário de um judeu. Porque ele veio na tribo de Judá. Leva lá, meu irmão, um pedacinho de carne de porco. Meu irmão, se você continuar com esse tipo de atitude, você nunca vai sentar na mesa, né, do Mashiach. Por quê? Porque ele é judeu. Igualzinho os nossos irmãos judeus lá. Ele veio na onde? Na tribo de Judá. Tá entendendo? Ou se você chegar na mesa de um judeu, nos dias de hoje, e falar assim, ô irmão, vamos comer uma refeição junto? Você acha que se você levar um camarãozinho lá, você vai sentar na mesa com ele, meu irmão? E o que Tiago falava? Vocês têm que sentar na mesma mesa sem brigar. Sem se matar, sem se degladiar. Eu te garanto, que se você fizer uma ofensa dessa na casa de um judeu, nunca mais o cara te chama de volta para comer na casa dele. Isso se não der coisa pior. Tá? Então você tem que ter... Ah, a Torá foi abolida. Foi mesmo? Os caras seguem um paganismo danado lá. Mas ainda assim guardam alguns mandamentos. Por isso que são abençoados. Mas os egípcios não comem na mesma mesa que a gente. E por isso que a gente tem que se separar e viver numa mochave. Né? Por quê? Para não ficar aguentando desaforo, para não ficar tendo que comer com o pagão, né? Aceitando as imundícias que eles comem. Você tá entendendo? Muitas vezes é desse jeito. É desse jeito porque é desse jeito. Né? Eu vou ficar vendo você comendo essas porcarias, se matando. Né? E não vou, né, repreender, pelo menos. Porque se eu repreender eu que sou chato, eu que sou errado. Né? Então eu tenho que ficar quietinho no meu canto. Né? Não é assim. Né? Se você fizer alguma besteira na frente de israelita, ele vai chamar a sua atenção, meu irmão. Ou se você estiver afligindo o seu próprio corpo, provavelmente ele vai chamar a sua atenção. Não, irmão, não pode fazer isso por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Né? Eu sei que você não vai dar ouvido.
Quando eu estou falando você, eu estou generalizando, né? Alguns de vocês já estão começando a entender esse negócio aqui. Né? Alguns de vocês já estão começando a prestar atenção. Né? Alguns de vocês vão parar de comer carne de porco em breve. Vocês já estão sentindo isso no coração de vocês. Ou camarão, ou essas coisas que não são caixas, ou coisas do tipo. Mas aqui, ó, você tá vendo? Que tem um monte de pessoas circuncidadas sentada na mesma mesa sem brigar. Mas quando ele estava lá na casa do pai dele, quando o Yahusef era novo, né, aqui os irmãos só brigavam. Mas veio quem? Mashiach para restaurar. E todo mundo sentado na mesma mesa sem brigar. Bora continuar aqui. E eles puseram a mesa para ele, à parte, e para eles também à parte, e para os egípcios à parte, porque os egípcios não comem com os hebreus, pois é uma abominação para os egípcios sentar na mesa com os hebreus. É uma abominação para eles. Você conhece alguém que fala assim, é uma abominação para mim sentar na mesma mesa, né, que os judeus, que os cristãos, né? Então vai ter sempre gente que não vai querer sentar na mesma mesa que você. Tá entendendo? E eles se sentaram diante dele. O Barror de acordo com o seu direito inerente, e o mais novo de acordo com a sua minoridade. E os homens se maravilharam. Quer dizer, Yahusef colocou cada um na sua cadeira, né? Tipo assim, pela ordem de idade. Ele acertou todo mundo. E os caras ficaram pensando assim, pô, como é que esse cara acertou nossa idade? Quem que é o mais velho, quem que é o mais novo, né? Os caras ficou pensando nisso daí. Como é que esse cara acertou, mano? Mas eles não sabiam que Yahusef era irmão deles e conhecia todos eles, né? E eles se maravilharam. E ele tomou e enviou porções diante de si a eles. Mas a porção de Benjamim era 5 vezes a mais do que a deles. E eles beberam e tiveram alegria com ele. Pois é. É, meu irmão. Então, assim, ó. Finalmente, essa família foi unida. Né? Essa família foi redimida. Mas é por quê? Porque a Torá foi colocada no coração deles. Eles fizeram techuvá, eles tiveram um coração redimido. Né? Eles aprenderam o que é o arrependimento. Eles estavam todos arrependidos por quê? Já por quê? Porque eles fizeram mal pro irmão deles. Eles reconheceram isso. Mas Yahusef ainda tinha que fazer mais um teste para ter certeza. Então, tipo assim, quando os profetas iam falar com... As pessoas nem sempre não pediam uma confirmação, né? O Criador, se isso é verdade, se isso vai acontecer, se isso que você está me falando é verdade, você pode me mandar uma confirmação? Aí o Criador mandava uma confirmação para eles, né? Ó, Criador, eu vi que você mandou confirmação, a primeira confirmação, mas você pode mandar outra? A segunda confirmação. Você lembra quando José chegou lá no Egito? Moisés chegou lá no Egito e ele deu 2 sinais para o povo lá, que ele era enviado de Arro, né? Um foi do sangue e outro foi da mão leprosa. 2 sinais. Então o Criador sempre manda sinais. A mesma coisa é aqui. O Mashiach ele tinha que testar para ver, ele tinha que ver os sinais. Os sinais do quê? De arrependimento. É sempre 2 vezes que você testa. Você tem que ter 2 testemunhas, guerreiro. Tá entendendo?
Tá entendendo agora? Tudo que você for fazer, você tem que ter 2 testemunhas. Pra ter certeza. E você tomando as coisas sem seguir a Torá. Mas assim, se você virar um israelita de verdade, daqui a muitos anos, que nem eu pretendo virar, eu tô lutando para ser o sacerdote da minha própria casa. Isso daqui já vai estar enraizado no meu ser. E eu sempre vou o quê? Pedir 2 confirmação. Eu ainda não faço isso nos dias de hoje porque eu não lembro. Porque a Torá é muito grande. Né? Mas eu tentando agir com sabedoria no futuro, e sendo um pouco mais sábio, né, toda vez o quê? Eu vou pedir 2 confirmação ou 2 testemunhas. Né? Ou 2 sinais. E você também deveria. Então, pela primeira vez, esses caras aqui, ó, todos eles sentaram na mesma mesa sem brigar. Quer dizer, eles achavam que a Rousseff era um egípcio. Eles sentaram na mesma mesa com ele, mas eles não sentavam com o irmão dele, que eles achavam que tinha morrido. Eles estavam sentando na mesma mesa com um egípcio, né? Que era José, Zafenat de Panéia. Mas não sentava na mesma mesa com José, que era criança lá, né? Sem brigar. Interessante isso, né? Então o tempo passou, eles se arrependeram. Né? Tente sentar na mesma mesa com seus irmãos sem brigar. Sem fazer ofensa. Mesa é um lugar sagrado, não é um lugar de discussão. Né? Do mesmo jeito que o irmão judeu não pode ser um bitolado na hora de te receber, né? Você também não pode chegar lá com uma ofensa para ele. Né? Com a carninha de porco, com camarão, né? Com uma carne que é imunda. Né? Ou falando palavrão, ou cometendo adultério, ou fornicação. Né? Porque vai ser difícil pro cara, vai ser indigesto. Né? Porque o cara tentou seguir a Torá a vida toda, apesar de ele ter seguido um monte de outra coisa também, né? Mas assim, você tem que entender o lado dele e ele tem que entender o seu. Né? Ele não pode bitolar demais e você também não pode bitolar demais. Né? Porque ninguém anda perfeito. Nem ele, nem você. E nem eu. Nem ninguém. Né? Mas o importante é o quê? A gente conseguir sentar na mesma mesa. Você já viu aquelas reunião familiar que geralmente sempre quando a família se une sai briga? Ê, guerreiro. Uma casa dividida não se sustenta. Já dizia aí a Ruxa. Né? Por quê? Porque o inimigo é fácil de entrar e dominar todo mundo. O que o Hassatan faz? Ele pega, ele te separa, ele te deixa sozinho. Pra quê? Pra ficar mais fácil de ele atacar você. Mas aqui, ó, depois que essa casa for unida, vai ser difícil de alguém derrubar, viu? Muito difícil. Bom, então é isso. Já tá com 39 minutos, tô morrendo de sono, tem que terminar de gravar os outros vídeos, porque senão depois eu não aguento. Né? E eu perco a linha de raciocínio e fica ruim pra caramba os vídeos. Eu tento gravar tudinho para achar da semana num dia só, né? Pra não ficar desalinhado, né? E quando eu gravo eles desalinhado com muitos dias de diferença, aí não fica bom, né? A paraxá da semana daí, quando é assim, tem que fazer tudo de novo, tá? Então, para que isso não aconteça dessa vez, eu já vou pegar e já vou tentar fazer o 44 também. Que muitas vezes vocês viram gravando capítulo 41, 42, 43, tudo com a mesma camisa. Porque agora você já sabe. Eu tento gravar tudo num dia só.
É para não perder a linha do raciocínio, tá? Bom, então é isso. Shalom, shalom, que a abençoe todos vocês em nome do Mashiach Yahushua. Até a próxima. Tchau, tchau.